Nunes. Pesquisador de efeitos paranormais, especialista em transcomunicação. Ele é membro do Conselho Nacional de Segurança e do Movimento Internacional pela Paz. Né? É a terceira vez que ele está aqui com a gente. Né? E quero lembrar a vocês que no ano passado, o Zé Araújo, ele psicografou, né, no Foreblue, uma psicografia escrita em hindi. E o Clóvis Nunes foi uma pessoa que foi pesquisar e comprovou essa psicografia. Então, é uma pessoa super inteligente, ligado em todos esses movimentos aí. Ele vai lá, ele comprova, e isso assim foi muito importante para todos nós, né? Então, mais uma vez, lembro que quem está perdendo é só vocês, gente. Vale a pena ir, vale a pena se instruir um pouco mais. Também, além disso, queria falar que final de semana a gente também vai fazer a divulgação do Foreblue, tá? E quem tiver interesse de nos ajudar, por favor, deixe seus nomes na recepção. Provavelmente a gente deve estar nas ruas esse final de semana, com panfletagem. Quem tiver interesse, deixe o nome na recepção com a Anice, tá bom? Também queria falar a respeito das nossas rifas, tá? A gente tem uma rifa que está correndo um prêmio, que é uma moto. Então, quem puder colaborar, nos ajudar, comprando essa rifa, cada bilhete é R$5. Os prêmios são bem legais. E também queria lembrar que eu estou percebendo hoje, principalmente, assim, que algumas pessoas pegam um caderno de vibração quando entram e levam para os seus lugares para pensar melhor o nome que escreve e tal. E acaba ficando um pouco mais com aquele caderno, e as pessoas se amontoam esperando ali. Então, gente, é legal a gente sentar lá, escrever rapidinho, porque tem outras pessoas que querem escrever, tá? Eu sei que tem 4 cadernos, foi colocado 5 cadernos, mas é legal a gente pensar no outro, tá bom? Hoje a palestra é com a Bia, Pais e Filhos. Olha que legal essa palestra, hein? Convivência, deveres e desafios. É isso que a gente tem como missão aí, né? Nós como pais, né? Então, vamos relaxar, fechar os olhos. Não falei da Betânia, que vai fazer a leitura. E vamos entrar em sintonia com a espiritualidade amiga. Espíritos amigos aqui presentes, obrigado mais uma vez por esse momento de estarmos aqui, buscando aprender um pouco mais e levar para nossas vidas novos conhecimentos, para a gente aprimorar as atitudes, a nossa convivência diária, principalmente com os nossos familiares, com os nossos amigos, com aquele que nós trabalhamos. Que possamos, Pai, sermos iluminados e recebermos essa oportunidade. Obrigado por mais uma vez por essa casa que sempre nos auxilia nos momentos que mais precisamos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da Virgem Maria, em nome da espiritualidade boa e amiga aqui presente, tendo à frente dos nossos trabalhos a nossa querida irmã Lúcia, damos por aberto mais uma palestra doutrinária nesta casa. Que assim seja. Causas atuais das aflições. As contrariedades da vida são de 2 espécies, ou, pode-se dizer, de 2 origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm a sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos,
percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que o sofrem. Quantos homens caem por causa da sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade e nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excesso de toda ordem? Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles, desde pequeninos, as manifestações das suas más tendências? Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. E depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida interroguem friamente as suas consciências. Que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam-se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. Boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre nós, pais. Novamente, a Bia lá na frente, puxando a orelha da gente, mas puxando de vocês. Vocês lembram sempre que eu já falei que aquilo que eu venho falar para vocês, primeiro, a gente se avalia, abre a mente. Muitas vezes a gente se dá conta, poxa, mas eu estou neste meio. Aí a gente acaba aprendendo também e tentando pôr em prática. Por que tentando? Porque é difícil, né? Pôr em prática tantas coisas para o nosso conserto, né? Enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre pais e filhos, convivências, assusta, né? Deveres, mais ainda, e os tais dos desafios. Para começar já, deveres, o dever e a convivência principalmente, para mim já é o maior desafio. Mas para a gente iniciar essa conversa, eu vou colocar para vocês um organograma que eu não criei. Eu peguei da internet, mas achei fantástico, bem esclarecedor, para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa situação como pais e como filhos. Pais diante dos filhos e os filhos em termos de comportamento. Família. Nós sabemos que família é a primeira escola de nós, espíritos, aqui na Terra. Né? Ali começa a nossa primeira lição ao reencarnar. Mas para chegarmos aqui, estarmos aqui, nós precisamos nos organizar no plano espiritual. E eu vou citar para vocês duas formas família. Vamos colocar nos termos de hoje, 2 estilos família. Né? Estilo é bonito, né? A gente vai ver que não é nada fácil esse estilo família. E no organograma que eu encontrei, nós temos a família bênção e a família aprovação. Quando eu falo isso, vocês já recorrem lá e já sabem mais ou menos. Provação, já é uma dificuldade maior. Bênção, já é uma coisa boa. Não é assim? Então vamos ver o que significa um pouquinho do significado para a nossa melhor compreensão da família bênção e da família aprovação. E aí a gente vai se encontrar. Né? E aí muitos de nós vamos nos assustar, ou muitos de nós vamos comprovar aquilo que a gente já imaginava, aquilo que a gente já pensava, e muitos de nós vão dizer, realmente é bem isso e eu já sabia. Né?
Na família bênção, reúnem-se espíritos afins. Aqueles espíritos que vêm para auxiliar um ao outro. Que não é tanto o resgate entre eles, o acerto de conta entre eles. É mais de mim para comigo mesma. E aí, eu, mais a Mônica, mais o Marcelo, numa família só. Nessa família afim, cada um com os seus defeitos morais ainda para corrigir. Mas aqui, como nas encarnações anteriores nós fomos criando laços, e em algum momento a gente foi bem sucedido, agora, aquilo que eu tenho para consertar, a Mônica vai poder me ajudar. Aquilo que o Marcelo tem, eu vou poder ajudar. E vice-versa. Um sustentando o outro. E juntos, nesse concerto, a gente vai evoluindo. Essas são minhas palavras, da compreensão que eu obtive desse contexto. A família aprovação é aquela de espíritos onde se reúnem os espíritos não afins. Espíritos não afins ainda não conseguiram criar uma afinidade. Ainda há antagonismos, ainda há contas a ajustar. Eu ainda sou devedora da Mônica. A Mônica é devedora do Marcelo, Marcelo é devedor meu, e assim por diante. Mas lá a gente combinou, a gente se aceitou, por mais que seja difícil, porque vocês já sabem, eu pelo menos lembro que já falei algumas vezes, outras pessoas já subiram aqui e já falaram para vocês, que há uma organização no plano espiritual e que muitos de nós já participam, já têm permissão para participar da organização das nossas encarnações. Algumas coisas a gente até é obrigado a vir naquele momento, mas outras a gente já consegue pedir, aceitar quando lhe é colocado. Ou dizer, olha, essa situação eu não vou poder passar ainda, porque eu não me acho competente, não me acho firme, não tenho conhecimento ou firmeza moral para conseguir trilhar esse caminho e resolver aquela situação pendente. E aí, muitas vezes, os espíritos organizadores estão lá nos auxiliando e dizem, olha, mas você não está sozinha. Tem teu anjo da guarda, teu protetor, tem os espíritos amigos que ficam no plano espiritual, aqueles que lutam por nós, aqueles que de alguma forma sentem-se devedores da gente de algum motivo e neste momento querem nos ajudar, já estão em condições de conhecimento e condições morais de nos ajudar e estão lá torcendo por a gente. E quantas vezes vêm interceder por a gente ainda hoje aqui? E qual é a importância que a gente dá para isso? Na maioria das vezes, nós, mesmo estando aqui dentro, mesmo vindo aqui na quarta-feira, mesmo vindo aqui no domingo, mesmo vindo aqui para um curso, mesmo estando dentro da doutrina espírita, dizendo que pratica, que é praticante da doutrina espírita, porque muitos de nós somos apenas simpatizantes ainda. Acreditamos na reencarnação, mas ainda não estamos fazendo muito por nós. E mais uma vez eu também digo que primeiro nós temos que fazer por nós. A nossa primeira responsabilidade é para com nós. Por quê? Porque depois que eu estiver ajustada, é que aí eu estou pronta para receber meus filhos também em algum momento. E aqui mesmo, para eu dar o exemplo para o meu filho, eu preciso estar em condições, eu preciso estar à altura moral. A gente não costuma dizer, quem é você para me apontar esse defeito? Que moral? A gente não costuma dizer isso algumas vezes, ou até pensar, às vezes a gente não fala, mas a gente não pensa, quem é ela para... Que moral ela tem para cobrar isso de mim, ou para pensar isso, ou para falar isso de mim? A gente não costuma dizer isso? Então, nós precisamos já ter um nível moral para receber a responsabilidade, para receber um espírito desse. Porque a responsabilidade é muito grande. Então, a gente ali nessa reunião,
Quando os espíritos não são afins ainda, a gente, mas eu não sei se eu já consigo perdoar, eu não sei se eu consigo ir conviver com a Mônica. Não, mas a gente se combina e nós vamos fazer o possível. E quando a gente chega aqui, a gente encontra dificuldade maior por estar na matéria. Que aí vem o véu do esquecimento, aí sobrepõe-se ainda os nossos defeitos morais sobre nós. E aí eu olho para a Mônica e eu esqueço do combinado no plano espiritual. Eu olho para o Marcelo, ou como irmão, ou como marido, ou como filho, ou como mãe. E como é que a gente costuma dizer? Não desce. Não é? Não desce. Às vezes a gente se dá melhor com um amigo do que com um parente. E não estou falando nem daquele parente distante que a gente vê um mês, que a gente vê só em festa, que vem nos visitar, ou que a gente vai visitar uma vez ou outra. Daquele parente que deveria ser aquele que a gente mais prezasse, que a gente dedicasse o verdadeiro amor. Aquele que está ali do meu lado, debaixo do meu teto. Parece que isso ainda é o mais difícil. Por quê? Porque vem a convivência. Né? Então, na maioria das vezes, a família é formada para auxiliar os equivocados a recuperarem-se dos erros morais. Como eu já falei até agora. A repararem danos que foram causados em outras tentativas, nas quais falharam. A gente também não costuma dizer que ainda não somos perfeitos e que de repente vai demorar um tempo ainda para alcançarmos a perfeição. Está aí, nos nossos defeitos morais, nas falhas que ainda cometemos. E não precisamos nem olhar para o passado, nem cogitar. Muitos de nós ficam pensando, eu queria saber o que eu fui no passado. O que eu fiz para ela, para a gente não... O que a gente fez uma para outra para a gente não se dar bem? Eu vou numa cartomante. Vou lá naquele médium. Não é, gente. Vou lá naquele médium, quem sabe ele me diz o que eu fui no passado. E essa semana semana passada eu estava conversando com um amigo, e ele disse que coisa, né? A gente vai quem vai, né? Uma cigana, enfim, as pessoas que fazem essas coisas todas aí que vocês sabem, ler carta, ler mão, essas coisas todas, jogar búzios, enfim, cada um sabe de uma, né? Enfim, a gente vai, o que a gente fica sabendo? Que eu já fui princesa, que eu já fui rainha, que eu já fui rei, que eu já fui, enfim, que eu já fui muito rica, que hoje eu estou assim mais pobre, porque... Mas eu já fui muito rica. Hoje eu sou pobre, mas eu já fui muito rica. Que valor tem eu já ter sido muito rica se eu não estou vivendo lá, se eu estou hoje aqui, se a minha vida é essa de hoje? Então, se eu estou aqui, se eu já fui tão rica, se eu já fui rainha, se eu já estive num palácio, se eu já tive súditos ali me servindo, por que eu estou nessa condição hoje? Não, mas não importa. Eu só quero saber que eu já fui. Você sabia que eu já fui rainha? Aí, ele disse para mim assim, interessante, né? Aqui nessa casa, quando a gente fica sabendo algo da gente, ele disse, isso é que é o interessante e é isso que me faz voltar cada dia para essa casa buscando conhecimento. Porque vocês não estão lá para passar a mão na cabeça da gente, para dizer, olha só. Mas tudo tem desculpas para as minhas atitudes. Não. A gente está aqui para mostrar para vocês, assim como a gente se cobra e a gente sabe da gente, a gente não vai buscar o passado para saber por que eu estou hoje assim. Não resolve. Eu tenho que me fixar no de hoje, prestar atenção no que eu estou fazendo hoje, para eu poder acertar. E basta eu olhar para dentro de mim, basta eu olhar para as minhas atitudes hoje, para saber quem eu fui no passado.
Se eu fui, de repente, essa grande rainha aí que alguém me disse que eu fui, então está explicado. Hoje vim aqui e querer ser melhor que os outros, querer ser mais que os outros, porque o meu orgulho, a minha soberba estão sobressaindo. E eu não tenho, como é que a gente costuma dizer, ainda não tenho nem onde cair morta. Porque a gente confunde também humildade. A gente acha que o pobre materialmente é humilde. Ai, gente, vocês se enganam. Que o rico é todo orgulhoso. Engano. Ali tem espíritos. Eu posso encontrar, de repente, uma pessoa paupérrima e ser muito mais orgulhosa que alguém que tem muitos bens, que tem muito dinheiro. Posso. Então, isso é um ponto que a gente tem que começar. Afinal de contas, Deus não nos outorgou ser juiz de ninguém, né? O que quero dizer com isso é que basta a gente olhar para nós, para o que nós fazemos hoje, para a nossa forma de pensamento, como eu ajo com o outro. Basta eu olhar para dentro de mim. Santo Agostinho já diz lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, que é necessário conhecer-nos a nós mesmos, fazer uma retrospectiva todo dia e pensar, pedir a Deus, me mostra, o que eu fiz hoje? Analisar meus passos desde o momento em que eu abri os olhos. Porque para começar, quando eu abro os olhos, eu já posso acordar o quê? Uma carranca desse tamanho, não fale comigo. Não fale comigo até 10 horas da manhã. Mal-humorados. 10 horas, a partir de agora... O que é isso? Mas estou falando para vocês, porque já fiz muito isso também. De acordar mal-humorado, de não saber dar bom dia para ninguém. Sabe? Não querer falar... Mas isso era diariamente, era um hábito. Mas a gente vai aprendendo, conforme a gente vai se cobrando, conforme a gente quer ser pessoas melhores, a gente vai se cobrando, puxa, e é como se fosse descendo aquele véu que está nos encobrindo. E a gente começa a ver as imperfeições da gente lá dentro. A gente começa a sentir e se eu faço isso. Por quê? Essa situação foi assim comigo. Que chato. Porque eu é que era chata. Porque as pessoas em casa acordavam alegres. Bom dia, bom dia. Não falava nada, né? Mas queria falar, né? Ai, que bom dia, não estou afim de dar bom dia. Por que estão falando comigo? Não quero nem que fale comigo. E isso foi, para mim, foi caindo a ficha, como a gente costuma dizer. E foi sumindo. Conforme você vai se dando conta de que aquilo não é legal. Porque não são as pessoas que estão erradas ao teu redor. É você que está com problema. E só você pode consertar. As famílias bênçãos, onde se reúnem os espíritos que se identificam nos ideais do lar, na compreensão dos deveres, na busca do crescimento moral, beneficiando-se pela harmonia frequente e pela fraternidade habitual. As famílias, provação, não afins, espíritos não afins, caracterizam-se ou formam-se ou são reunidos pelos conflitos que aparecem desde cedo. Animosidade entre os membros, disputas alucinadas, conflitos contínuos, revoltas sem descanso. Sabe? Aquela situação que quando você pensa que acalmou, que está resolvido, vem outra bomba. É filho revoltado. Quantos filhos matando pais que a gente vê por aí? Quantos pais? Até li também, isso não era para vir hoje, mas agora citando isso, li também uma reportagem, hoje ainda, de que existem pais blindando suas paredes e portas dos quartos. Eu pensei, caramba, isso existe? Isso é brincadeira. Existe. Está acontecendo.
Por quê? Porque os filhos estão matando os pais? Por que os filhos estão matando os pais? Nós não assumimos um dever? Ah, mas espera aí. Eu, como mãe ou como pai, o casal, a gente não queria, mas aconteceu. Oh, espera aí. Vamos retomar um pouquinho antes desse não queria. Se você está na chuva é para se molhar, não é esse o ditado? Se você não quer, se vocês não querem, já conversaram, então não pode acontecer. Ok. Ah, Bia, não pode acontecer. Mas aconteceu. É necessário que se mude a forma de pensamento, que se mude o que queria. Ah, mas agora estragou tudo a nossa. Porque às vezes é um, às vezes é outro, mas eu estou falando agora já do casal. A responsabilidade é dos dois. Mudou todos os nossos planos. Pela questão da redução familiar, de nós, pais, nós, seres, nós, espíritos aqui encarnados, estarmos mudando, estarmos ainda arraigados no materialismo, sermos ainda egoístas. Nós estamos ainda muito fixados. Quando eu falo nós, gente, quem não está, não se coloque no meio. Estou generalizando. Porque a gente ainda vê muito disso, tá? Pegue para você aquilo que lhe serve, aquilo que você precisa. Eu estou generalizando. Muitos de nós ainda somos egoístas. Sabe os males, os defeitos morais ainda? Nós ainda somos egoístas, nós ainda... Mulher, vaidade ainda, estragar meu corpo? Tá, mas hoje tem tanto recurso, mesmo assim. Não quero. Ah, não quero perder noite de sono. Todos esses vícios. Eu já pensei nisso também, tá? Para vocês terem uma ideia. Ela veio 12 anos para ter o segundo filho por causa das noites de sono perdida com a primeira. Não. Tá? Motivos cada um tem, cada um sabe. Esses motivos, tá, estão diminuindo por causa desses nossos defeitos. Não que a gente não possa nos organizar, mas até é legal a gente se organizar para em algum momento ter filhos. Vai ser muito mais confortável, vamos ter menos dores de cabeça, digamos assim. Vamos nos preparar financeiramente, psicologicamente para receber um filho. Mas depois de acontecer, é necessário, é uma reviravolta, mas é necessário que se põe pé no chão e mude-se. Aquele organograma, aquela programação que você fez para a sua vida, os seus planos. Tá? Voltando diante dos nossos defeitos ainda, egoísmo, vaidade, orgulho, enfim, tudo que a gente quer, porque tudo isso, materialmente, nós viemos para conquistar também. Mas não através dos nossos defeitos morais. Não através do desequilíbrio. Nós podemos sim. Mas, diante dessa diminuição familiar, em números, de a gente controlar mais, hoje famílias com um filho, 2 filhos, no máximo 3, está mais difícil os espíritos reencarnarem. Então, se você não quer, não vacile. Porque se ele vier, se ele encontrou a oportunidade, ele vem. Ah, mas vem também assim, do nada, vem sem eu querer? E também mora um problema. Durante o sono, nós também, não fica tudo organizado antes de a gente vir, antes de eu reencarnar. E hoje sou mãe. Às vezes fica. Já combinamos tudo lá e esse vai primeiro, esse vai depois. Então, no momento a gente vai se encontrar, eu, o marido e tal. Mas a gente também... E depois a gente recebe os filhos. Mas a gente também pode trilhar o caminho completamente oposto. Vou encontrar outro lá não sei onde, que foge todos os planos. Acontece? Acontece. Mas, então não aconteceu. A gente não se organizou lá e tá. E agora eu vou receber um filho. Ah, mas eu não sabia.
Durante o sono, vocês sabem que a gente não fica, nosso espírito não fica ali preso na matéria. Ele já é preso durante o dia, enquanto a gente está aqui na lida, né? Quando do sono físico ele se liberta. Num desses momentos, a gente pode ser levado para conversar, para se reunir e para conversarmos lá e vamos nos reunir. Olha, ela está precisando. Beatriz, você está pronta para receber ela como filha? E ali vamos nos conversar e ali fica acertado. Tá? Quando eu volto aqui, eu não lembro de nada disso. Não, eu não queria. Mas aconteceu. Em algum momento houve um lapso lá e aconteceu. Né? E eu vou recebê-la como filha. Não, mas estava combinado. A gente combinou. Isso são situações que eu conheço. Pode existir várias outras formas. Mas que para a gente já ter uma ideia de como caminhar, de como funciona, que de repente pode estarmos nós dentro dessas situações, esses são alguns exemplos. Tá, mas aí recebemos nossos filhos, independente de ser espíritos afins ou não, a convivência é o nosso maior desafio. Por quê? Porque se reúnem aqui, essa minha família que eu citei aqui, eu, Marcelo e Mônica, espíritos afins, mas nós somos de personalidades diferentes. Os gostos da Mônica são uns, do Marcelo são outros, os meus são outros. A minha forma de ver a vida é uma forma, a da Mônica é outra, a do Marcelo é outra. Eu vejo a vida mais ligada ao emocional, aos outros. O Marcelo já é completamente racional. Não, mas vamos analisar. Espera aí. Se a pessoa está... Por que você está chorando? Porque está se comovendo com a situação da outra. Mas vai ver que ela está passando por isso porque ela merece. Não é isso? Porque nós somos os julgadores. Tá? Aqui é tudo analisado. A visão do Marcelo é analisado. É fria das situações. A Mônica já não quer saber, deixa de se emocionar, já deu agora de chorar, de ficar com pena das pessoas, e você vai achar o que fazer e vamos trabalhar. O que nós temos é partir para a luta. Vocês já pensaram? Só 3. E quando são 5? Quando são 6? Espíritos de personalidades diferentes. Para conviver, por mais que a gente seja afins, não é fácil. É um verdadeiro desafio. E ainda, diante dos nossos defeitos, chega um tempo, nossos filhos estão crescendo. Primeiro aquele, né, que chora, mal nasceu, não para mais de chorar. A minha primeira filha foram 4 meses que eu não sabia o que era dormir à noite. Justifica eu não querer o segundo? Justifica. Tudo bem? O que não justifica é eu maltratar, é eu não assumir tanto ela que chora, quanto a possibilidade de um outro ver e eu não assumir. Em momento algum que não justifica, depois de eu ter, já tive, eu não tenho como descartar como um objeto, como qualquer coisa. Não tenho. A responsabilidade é muito grande. É um ser ali e eu tenho ligação com esse ser. Ela não vem por acaso jogada lá, é uma oportunidade, vamos jogar esse espírito lá. Não vem. Há toda uma organização que nem cabe a mim em termos de conhecimento, que não tenho o suficiente para mostrar para vocês de repente alguns de vocês sabem muito mais a organização que é. Já começo dizendo para vocês a nível até de DNA, para poder incluir este espírito dentro da minha família. Há toda uma organização, ela não foi jogada lá por acaso. Então, há uma responsabilidade muito grande. Aí nossos filhos, diante de tantas personalidades que têm, o que mais a gente encontra hoje? Pais desesperados com o comportamento do filho. Não sei mais lidar com ele. Não sei mais lidar com ela. Não sei mais o que fazer.
Vamos para o psicólogo, vamos para o psiquiatra, vamos para a igreja, vamos para a casa espírita, vamos para tudo que é lugar. Por quê? Porque meu filho ou é muito recluso, não fala comigo, mas ele não é autista. Já levei no médico, o médico já disse, já diagnosticou, não é. E ainda, diante dessa personalidade, dessa inteligência ali, ainda há a possibilidade de a medicina hoje diagnosticar como autista. Muitos de vocês sabem disso. O perigo é grande, profissionais na área sabem disso. O perigo é grande. E não teria autismo. É uma pessoa que gosta de viver mais isolada. Veio dentro dessa personalidade. Precisa se isolar. Tudo tem um porquê? Tudo tem um porquê. Lembram da organização das nossas existências? Tudo tem um porquê. Para minha caminhada funcionar aqui, eu preciso daquela linha. Eu preciso para resgatar, para eu me centrar um pouco mais, eu preciso estar mais para mim, mais dentro de mim mesma. Eu não gosto muito, eu prefiro ficar mais sozinho, mais calado, viver mais assim. Mas eu, meu pai e minha mãe não me entendem, porque meus pais já são mais extrovertidos, já são mais alegres. Meu filho é doente. E aí também tem o outro, né? Pais sossegados, tranquilos. E aí vem aquele filho que é um furacão. E que você não sabe mais o que fazer. Nós já tivemos muito. Esses casos que eu estou citando para vocês, não são por acaso. Nós já tivemos muito aqui na casa. De pequenos a 12, 14 anos. Se eu não me engano, pelos 6 anos, já tomando Ritalina, que é o que a gente mais conhece, mais se ouve falar, dentre outros tantos que alguns de vocês conhecem. Tá? Lembro também de uma de 14 anos, tá? Que chegou aqui tomando 3 tipos de medicação. Lembro também personalidade, não tinha problema nenhum. Mas a escola não dava mais conta. Os pais em casa que queriam sossego, a filha estava lá. Ô mãe, mas sabe, vamos fazer isso? Ô mãe, ô pai. Não tem fim, vara a madrugada dentro e ele tem energia para dar e vender. Não tem defeito nenhum. Se fosse um defeito, quem a gente culparia? O universo. A gente aponta Deus lá em cima, né? Ou o universo, a natureza. Porque foi a natureza que o colocou dentro deste grupo de inteligência, dentro dessa personalidade. O motivo? A gente já falou. Ele precisa. Tá? Mas aí os pais querem sossego, não dão mais conta. A gente teve isso aqui. Inclusive uma outra também de um trabalhador da casa, tá? De uns 12 anos, eu creio, mas é um baita de um mulherão, né? Que estava prestes a seguir o mesmo caminho dessa outra família que eles não tinham contato, que a gente sabia por causa da parte do tratamento que a gente faz aqui, né? Na casa, o pessoal ali. Aí a mãe dela e o pai, a mãe estava quase a ponto de ceder para a medicina, para os médicos. Vamos dar a medicação, que a gente não aguenta mais. A gente quer dormir, esses são os sossegados, a gente quer dormir e a criatura não tem fim, não para nunca, não desliga. Aí conversamos, o que a gente precisa fazer? Como a gente já tem a casa aqui, já tem um conhecimento, o Zé trouxe um conhecimento para a gente, e a gente se utilizando desse conhecimento, dos grupos de inteligência, das personalidades, o que a gente fez? A gente sabe que essa pessoa é normal, que essas crianças são normais. Uma precisa de um tipo de atividade, uma precisa de uma coisa, outra precisa de outra. Essas, consideradas pela medicina como hiperativas, essas elétricas que não têm
o interruptor para desligar, essas precisam gastar a energia que elas vieram, elas têm energia demais. O que a gente fez? Vamos tentar fazer com que ela gaste energia. O que ela está fazendo de atividade física? A gente não sabe que atividades físicas a gente gasta energia? Gasta. Muitos de nós, com qualquer pouquinho, a gente já está detonado. Eles não. Eles precisam de natação, eles precisam de andar de bicicleta, eles precisam de vôlei, eles precisam de judô, não importa. 3, 4, 5 atividades no dia pode ser até pouco para eles. Não, mas isso é loucura? Não, isso não é loucura. Isso é real. E ela, um dia, vocês podem estar ouvindo ela dizer que isso resolveu. Ela não, a família. Que isso resolveu, que isso ajudou e muito a paz e a tranquilidade deles. E assim por diante. Outra coisa que nós influenciamos nossos filhos, porque nós não temos a paciência, tá? E nós ainda não temos a paciência de buscar, de dar o carinho, de avaliar, porque nós não temos tempo. Nós viemos para dar, através do amor, encaminhar essas criaturas, mas nós não temos tempo. Cheguei em casa cansada e eu não tenho saco já para isso, porque, cansada. Falando disso, agora eu vou citar um episódio, não vou citar nomes, mas eu vou citar um episódio até interessante em relação a essa personalidade que eu acabei de citar. Há poucos dias a gente conversando com um casal, os pais, e a gente mostrando esse lado para eles. E eles sabem que a criança é normal, mas a escola não dá mais conta. E daí a escola chama eles. E como é que eles vão mostrar para a escola que o filho é normal? Que o filho não tem problema nenhum, mas o filho não para, o filho acaba atrapalhando. Aí a gente colocando essa situação, comportamento, como funcionava, o que a gente já viu tudo, o pai disse, bom, então eu acho que a saída é a gente trazer para cá e vir buscar quando tiver 18 anos. É o desespero nosso. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com as situações. A gente não está preparado para lidar com as situações. Aqui a gente não se sente preparado. Quem disse que era fácil? Ninguém disse que era fácil. Nós não viemos a passeio. Nós não viemos de férias. Nós não viemos para facilidade. Nós viemos para os verdadeiros desafios, que é a nossa evolução. E para ajudar nossos filhos também. Mas muitas vezes, ao invés de ajudar, a gente ainda acaba atrapalhando com os nossos defeitos morais. Aquele com o vício da fofoca, fala mal do outro. Mas nós apontamos para o filho. E nós nos damos conta. O vício é tão normal para mim, que eu não me dou conta que meu filho está ouvindo isso tudo. E também eu nem me importo, nem me liguei, nem me importo. Mas aí eu cobro do meu filho um comportamento que não é correto. Mas caramba, se eu dei o exemplo, se ele está me seguindo, porque a responsabilidade primeiro é minha. Aí eu falo mal do outro, aí eu tenho inveja do outro, eu calunio alguém. Daqui a pouco eu estou vendo meu filho fazer. Ou, numa outra hipótese, meu filho, dependendo do espírito que está ali, já começa a me avaliar. Poxa, que decepção de pai ou de mãe eu tenho. E aí? Meu filho acaba crescendo. Em algum momento, de repente, pode até me ajudar. Mas, na maioria das vezes que a gente encontra, os filhos se afastando da gente. E muitas vezes a gente não sabe por quê. Porque nós demos o comportamento. Nós viemos para cortar o mal pela raiz. Mas nós damos o exemplo. E ainda citamos aquele ditado, né? Faça isso. Eu digo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu sou o exemplo. Aí amanhã ou depois também, nessas minhas atitudes, eu recebo um mal, eu não sei porquê.
Poxa Deus, por que isso está acontecendo comigo? Quantos de nós? O que eu fiz para merecer isso? Mas eu esqueci. Sou uma pessoa tão boa, né? Não, mas eu esqueci que eu fofoco. Ah, mas isso é um vício? E como? Falar do outro, falar mal do outro, caluniar o outro. Você gostaria que fizesse para você? Não é isso que o Evangelho ensina? Coloque-se no lugar do outro. E pense, você gostaria que fizesse com você? Não faça o outro o que você não gostaria que fizesse para você. Levei para o lado da moral agora, mais forte, mas eu ainda gostaria de falar um pouquinho mais para vocês sobre esse comportamento dos nossos filhos que a gente não dá conta, que a gente não entende e que muitas vezes a gente não entende nem o da gente, porque nós também, nossos filhos estão ali, têm uma personalidade, mas nós também. E nós estamos no cotidiano, no hábito, no automático, continuo fazendo errado e não me dou conta. Na questão dos nossos filhos, o interessante a nível comportamental, essa questão das medicações receitadas para crianças que são saudáveis. É interessante que eu recebi, provavelmente alguns de vocês tiveram contato também com essa notícia, eu recebi por e-mail esse documentário aqui sobre o cientista que inventou o tal do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. As crianças hiperativas, as crianças que não prestam atenção, a gente não para pensar, a gente só, não dou mais conta, a escola disse que também não dão conta, então vamos levar para o médico. A gente não para pensar que, o que pode estar acontecendo? Infelizmente, nas nossas escolas ainda tradicionais, né? E muito deficientes. A gente não para analisar que o meu filho não presta atenção porque está entediado. Porque o raciocínio dele é tão rápido, porque ele pode fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo, e que ficar quantas horas no banco de escola, preso entre 4 paredes? Isso para ele, para essas crianças é um terror. Para essas crianças é um tormento. Ter que ficar presa dentro de uma sala de aula, escutando sempre aquela mesma metodologia. Alguns dessas crianças não gostam querem novidade todo dia. Outros terminam terminam essa atividade, já querem outra, o raciocínio é rápido. Mas aí o professor não dá conta, porque tem aqueles outros que não têm um raciocínio tão rápido quanto esses. Aí o que eu faço? De tanto me incomodar com a escola, eu levo para o médico e ganho a tal da medicação que a gente vem falando, né? Pois é, mas a gente sabe que muitos transtornos foram inventados, foram criados pela indústria farmacêutica, por muitos outros envolvidos a fins monetários, né? Muitos de vocês estão cansados de saber disso, mas vale a pena voltar a falar, tá? Porque muitos de nós, ou por falta de conhecimento, ou para fugir da responsabilidade do desafio que é criar um filho, né? Não lembrando do nosso dever primeiro, porque nós assumimos a responsabilidade. Quem criou o transtorno do déficit de atenção, o cientista que criou, antes de morrer, 7 meses antes de morrer, ele fez uma declaração. Pai do transtorno de déficit de atenção declara-se mentiroso. Essas foram as palavras de Leon Eisenberg, o pai científico do TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, na sua última entrevista antes de falecer. Que ele viveu uma vida luxuosa através da doença fictícia que ele criou. Ele era um psiquiatra, que ele criou. Ganhou muito, viveu uma vida confortável durante muito tempo por causa da medicação que as indústrias criaram
para a doença que ele criou. E muitos outros. No final ainda dessa reportagem, o semanário alemão Der Spiegel, acho que é assim, não sei se é assim que lê. Deve ser um jornal, uma revista, uma coisa assim. Citou na sua reportagem de capa o psiquiatra norte-americano Leon Eisenberg, nascido em 1922 como filho de imigrantes judeus russos, que era o pai científico de ADHD. Teria dito com a idade de 87 anos, 7 meses antes de sua morte, na sua última entrevista: o TDAH é um excelente exemplo de uma doença fictícia. E muitas... Aqui a matéria, não vou ler a matéria para vocês podem procurar. A matéria cita os milhões e milhões de dólares que enriqueceram muita gente por causa disso. E quem levou o prejuízo? Nós pais. Nós pais também, as crianças e nós pais. As crianças, você tem razão. Por quê? Isso levanta a seguinte questão: será que essas drogas são seguras? Leia alguns dos efeitos secundários das bulas: confusão, despersonalização, hostilidade, alucinações. Nós tivemos um caso, e com um adulto aqui, desse mesmo grupo de inteligência, dessa mesma personalidade que eu falei para vocês de criança, mas um adulto. Tá? Por causa de alucinações, foi para a psiquiatria, foi para a psiquiatra e foi diagnosticado com esquizofrenia. 1 ano e 8 meses, praticamente vegetando, porque não falava, só balbuciava, era carregado, não podia sair sozinho, não podia ficar sozinho, né? E aí veio para o tratamento, a gente sabe disso porque veio para o tratamento aqui. Foi o passe? Não. Muitos de vocês podem pensar que é o passe que cura. Não, gente. O passe ajuda, te dá forças, porque é energia, te ajuda a mentalizar. Mas se você não mudar seu comportamento, nada vai mudar. Pode tomar 50 passes, pode viver a tua vida tomando passes. E para você mudar teu comportamento, ainda vem algo mais sério na frente. Querer. Querer de verdade. Que os espíritos dizem que muitas das vezes nós dizemos que queremos, mas é da boca para fora. Não é verdadeiro. Então não temos a força. Precisamos querer. Alucinações, reações maníacas, pensamentos suicidas, perda de consciência, delírios, sensação de embriaguez, abuso de álcool, pensamentos homicidas, quando não leva ao homicídio. É grave. É muito grave. É necessário que nos conheçamos mais. Para podermos assumir realmente a nossa personalidade, o nosso desafio, para facilitar até o nosso desafio, é necessário que nos conheçamos, é necessário que conheçamos nossos filhos, é necessária a conversa, é necessário que a gente dê o exemplo. Nós não temos tempo para conversar com os nossos filhos, nós não queremos nos envolver, muitos de nós não sabemos, hoje, na era de hoje, nós não sabemos conversar com os nossos filhos, nós não sabemos ouvir nossos filhos, nós impomos aquilo que eu acho que é, a gente impõe, a gente obriga nossos filhos, a gente não ouve eles. A gente precisa dar disciplina para os nossos filhos? Sim, nós precisamos. Essa é a base. Mas nós precisamos também ser amigos deles. Nós precisamos deixar... Eles são espíritos, gente. Eles têm vontades também. Eles têm bagagem existencial anterior. Eles têm vícios também. Nós precisamos ver isso tudo. Nós precisamos conversar. Nós precisamos estar de olho, analisando o comportamento do meu filho. Está diferente. O que será que ele tem? Fica de olho. Vá conversar. Ouça. Apoie muitas vezes. Mostre a responsabilidade das atitudes do teu filho. Mostre o que ele pode enfrentar. Mas ajude ele. Converse com ele. Seja um pouco amigo. Não seja aquele pai, aquela mãe carrasco. Que não, porque aqui mando eu. Lembre-se, precisa de disciplina? Sim.
E alguns espíritos, alguns filhos, muito mais que outros. Porque a gente não pode esquecer que há nossos filhinhos, nosso bebezinho, que coisa mais fofinha, mais um baita de um espírito rebelde ali. E que se veio para a gente não está desamparado. É um desafio? Pode ser bastante difícil, mais difícil do que eu esperaria? Pode ser. Mas daí a desistir, daí a deixar por conta, daí a impor, daí a não conversar, não ser amigo. Gente, nós temos muito conhecimento hoje para a gente viver a era patriarcal, viver aquele tempo onde era tudo imposto e a gente não podia. Eu cresci, a minha criação foi de não podia responder, para começar, né, claro. Né? Mas não podia olhar nos olhos, tinha que ser cabeça baixa, sim senhor e sim senhora. Por isso eu vou fazer o mesmo com os meus filhos? Não. Nós somos inteligentes. Nós temos que saber o que pode, o que não pode. Nós temos condições de buscar conhecimento, de buscar ajuda boa, ajuda que realmente nos ajude a compreender. Mas muitos de nós estamos deixando motivos os mais diversos de conversar com os nossos filhos. Aí, mais tarde, eu não pensei que a leitura do Evangelho ia cair essa. Achei que ia por outra linha. Em casa, vasculhei o Evangelho, fui, olhei, gostei. Não. Durante todo o tempo que eu estive estudando, hoje lia é essa. Fica ali. Não consegui decidir. Quando cheguei aqui, abri. Aí eu disse, mas será? E fui lendo até aquele ponto. Pedi para Betânia, leia pausadamente. Ela riu ainda, né? Leia pausadamente, faça pontuação, entonação de voz, para a gente tentar que as pessoas captem a mensagem de cada frase. Por quê? Para a gente não chorar depois. Por que ser amigo? Por que ouvir? Por que ficar de olho no meu filho? Para ver se ele está bem, se ele não está bem, para ele confiar em mim. Porque depois meu filho vai procurar, meu pai não tem nem tempo. Não é nem que não seja meu amigo, até meu amigão lá, né? Mas não tem tempo para mim. Não consigo me abrir com ele porque eles não me dão abertura. Não temos esse relacionamento, não dá para ter. Aí o que nossos filhos vão fazer? Buscar em outro lugar. Ou em outra família, ou com os amigos equivocados. Muitas vezes equivocados, porque de repente são amigos que também não têm uma estrutura. E na faixa etária, dificilmente vai ter um conhecimento, na mesma faixa etária, dificilmente vai ter um conhecimento para poder ajudar. E quando vou ajudar, ainda vou dizer aquilo que eu penso, aquilo que serve para mim, aquilo que vai aqui, faça isso. Isso serve para mim, não para ele, que é onde a gente se equivoca. E aí, eu vou chorar depois. Porque meu filho não obedeceu, meu filho se perdeu, meu filho isso, meu filho aquilo. E aí o que o Evangelho disse? O que eu deixei de fazer que eu poderia ter feito diferente? Não vamos deixar para pensar depois. Vamos pensar antes. Vamos prestar atenção antes, vamos tirar um tempinho para eles. E diante disso, eu gostaria de falar para vocês mais uma vez do fórum. Já extrapolamos a hora há muito tempo. Do fórum. Já estão me cobrando lá. No fórum, me empolguei nisso. No fórum, o Zé Araújo vai estar abordando essas personalidades, esses transtornos. Ele vai estar trazendo muita informação ligada ao comportamento, ao que está acontecendo por aí. Muita informação que nem aqui não foi dado ainda para nós. Ele me falou um dia desses que ele está pesquisando a fundo. A gente sabe que ele é um grande cientista, que ele não traz nada para a gente meia boca, né? E ele está pesquisando, ele veio me falar, inclusive, por causa desse tema que eu estava trazendo para vocês. Né? Por causa dessa problemática que a gente tem, que os pais estão tendo hoje com os filhos, de não saber lidar com os filhos. E estar recorrendo à medicina, ou seja, saindo de um problema que na verdade não é um problema, só que eu não estou encontrando a solução melhor, e aí eu acabo caindo num problema maior.
que infelizmente é medicina, é o que a medicina sabe. E muitas vezes, não é só o que ele sabe, muitas vezes é justamente para esse desvio mesmo que a gente viu aqui, né? Então, se vocês têm filhos, se vocês têm netos, se vocês querem ajudar, se vocês querem compreender, vão, levem também quem precisa, levem os parentes. Essa eu também não posso perder. Essa palestra, esse tema eu também não posso perder. Porque a gente está trabalhando, a gente está na área, eu trabalho junto com o Zé, no Inato, com outras pessoas lá, e a gente estamos lá trabalhando com os grupos de inteligência, com as personalidades, né? Então eu preciso aprender um pouquinho mais ainda sobre isso. E para vocês em casa, para vocês que são pais, avós, amigos, tios, eu tenho certeza que vai acrescentar muito na vida de vocês. Ok? Muito bem, Bia. A gente podia ter todo mês uma palestra assim para puxar a nossa orelha, né? Todo mês, porque a gente esquece de alguns detalhezinhos importantes, né? Então tá, gente. Vamos agora nesse momento ficar com a oração que a Beatriz irá proferir. Obrigada, Jesus. Obrigada, espíritos amigos, coordenadores desta casa, por esta casa existir, por trazer o conhecimento para nós, para facilitar nossas vidas, para nossa evolução. Obrigada pelo amparo, por estarem sempre conosco, nos auxiliando. Muito obrigada. E nos dê forças para a caminhada, para que continuemos no caminho, continuemos fazendo a nossa reforma, tentando acertar mais, corrigindo nossos defeitos. E que todos nós aqui hoje possamos ter aprendido um pouquinho mais sobre nós mesmos, pelo menos abrir a mente para olhar para nós, ao nosso redor, as nossas responsabilidades para com os nossos filhos, e que no que a gente aprendeu a gente possa ajudar também. Obrigada por tudo, e que possamos todos nós continuar com essa semana maravilhosa, que todos os desafios sejam para acrescentar, para que a gente cresça mais. Muito obrigada, que assim seja.